Pode ir. Boa noite, queridos irmãos e irmãs, vocês que nos acompanham nessa live, esse mês da vida que nós estamos celebrando. Hoje, o nosso tema é paternidade responsável. Quem nunca se perguntou, qual casal, não se perguntou, ou então noivos não se perguntaram quantos filhos ter, quando os ter, se é necessário construir uma família uma família numerosa com 4, 5, 6 filhos, ou se por outro lado nós devemos orientar os casais a ter um único filho, e dedicar a ele toda a atenção. Mas para poder responder a essas perguntas, nós temos que entender, na verdade, algumas questões sobre o matrimônio, segundo o desígnio de Deus. Em primeiro lugar, é importante a gente ter em mente que o matrimônio é um sacramento. É um sacramento. E que Deus dispôs o homem e a mulher um para o outro para serem um só. Isso a gente vê em Mateus capítulo 19, versículo 5. Então já não são mais dois, mas um só. E também é necessário a gente ter em mente que o matrimônio ele tem umas propriedades e também tem um fim, tem um duplo fim. Entre as propriedades essenciais do matrimônio, na verdade são duas. A unidade, ou seja, um com uma, isso é a unidade. E, por outro lado, a indissolubilidade, ou seja, o para sempre. Então, essas são as propriedades essenciais do matrimônio, unidade e indissolubilidade. Por outro lado, o matrimônio ele tem um duplo fim, mas um duplo fim que os dois estão intimamente relacionados. Por um lado, nós temos o bem dos cônjuges, ou seja, um cônjuge quer o bem do outro, quer levar o outro à santidade. Os dois devem chegar juntos, de mãos dadas, ao céu. Essa é a finalidade, uma das finalidades. Então, isso a gente vê, por exemplo, claramente em Efésios 5, 25. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo também amou a igreja e se entregou por ela. Então, quando a gente fala do bem dos cônjuges, a gente tem aí como modelo esse amor e essa entrega de Cristo pela igreja. Da mesma maneira, os esposos vão se doar e amar um ao outro, imitando o exemplo de Cristo. E por outro lado, a gente chega no tema que a gente vai começar a refletir nesse momento, que é a questão da transmissão da vida, é o outro fim do matrimônio. Por um lado, o bem dos cônjuges, por outro, a transmissão da vida. Quando a gente fala da transmissão da vida, a gente está falando da geração e também da educação dos filhos. E quando a gente se refere à transmissão da vida, é importante a gente ter em mente o Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo vai dizer no número 2367: chamados a dar vida, os esposos participam do poder criador e da paternidade de Deus. Os cônjuges sabem que, no ofício de transmitir a vida e de serem educadores, o qual deve ser considerado como missão própria deles, eles são cooperadores do amor de Deus Criador e como que seus intérpretes. Para isso, desempenharão seu munus com responsabilidade cristã e humana. Então aí a gente vê essa cooperação, essa colaboração dos esposos na transmissão da vida. Eles cooperam com Deus nesse poder criador. Só que a gente não pode falar da paternidade responsável sem falar de uma encíclica que é muito importante sobre esse tema, que é a encíclica Humanae Vitae. Essa encíclica é de São Paulo VI, do ano de 1968. Sobre esse tema que a gente está tratando da paternidade responsável, o que essa encíclica vai falar? Em primeiro lugar, ela vai falar dos esposos, Ok, qual é a função, qual é o papel dos esposos? Essa encíclica vai dizer que eles devem transmitir a vida e eles são colaboradores livres e responsáveis do Deus Criador, o que a gente já leu agora no Catecismo. E dentro desse amor dos esposos, esse amor conjugal,
O que essa encíclica vai dizer? Como que essa encíclica caracteriza esse amor conjugal? A Humanae Vitae vai dizer que esse amor, ele é um amor plenamente humano, é sensível e ao mesmo tempo espiritual, é um ato livre da vontade, né? Ninguém ama forçado, né? A gente ama o outro e a gente se doa ao outro porque a gente quer, é livre, é um ato livre, não é um instinto. E esse amor é um amor que é total, fiel, exclusivo e fecundo, né? É um amor que se entrega totalmente. O esposo se entrega à esposa de modo total, pleno, né? E ao mesmo tempo é fecundo, porque esse amor ele está chamado a partir do altar que é, né, o leito do casal, né? E como cúmen desse amor entre os esposos, né, ser fecundo, gerar uma nova vida, cooperando assim com Deus, né? E entrando especificamente, a gente falou dos esposos, a gente falou do amor conjugal e agora a gente fala do ato conjugal. Quando a gente fala do ato conjugal aqui, quando eu falar de ato conjugal, eu estou falando das relações sexuais entre marido e mulher, tá? Eu estou falando das relações dentro do matrimônio, diferente dos atos sexuais que são fora do matrimônio. Então, o que acontece? O ato conjugal ele tem duas dimensões. Ele tem uma dimensão que é unitiva e uma dimensão procriadora. A unitiva, né, a união de marido e mulher, procriadora, a transmissão da vida, né? E essas duas dimensões, elas não podem se separar. Para que eu tenha um ato conjugal, essas duas dimensões elas têm que se dar. Então, a gente pode parar para pensar agora. Todo ato conjugal, né, ele deve estar aberto à vida? Sim. Todo ato conjugal, ele deve estar aberto à vida. Se os esposos optam por utilizar um contraceptivo hormonal, né, um preservativo, né, o que seja, não observando aí, né, essa dimensão procriadora, porque eles vão se fechar à vida, então eles vão ter meramente atos sexuais dentro do matrimônio, mas não atos conjugais. Claro, isso é uma ofensa a Deus, é uma ofensa ao próprio matrimônio, né, à dignidade do matrimônio, da forma como Deus quis, né, planejou, pensou. Sobre isso, São João Paulo II vai falar na exortação apostólica Familiares Consórcio, número 14, que, na sua realidade mais profunda, o amor é essencialmente dom e o amor conjugal, enquanto conduz os esposos ao conhecimento recíproco que os torna uma só carne, não se esgota no interior do próprio casal, já que os habilita para a máxima doação possível, pela qual se tornam cooperadores com Deus no dom da vida a uma nova pessoa humana. Deste modo, os cônjuges, enquanto se doam entre si, doam para além de si mesmo a realidade do Filho, reflexo vivo do seu amor, sinal permanente da unidade conjugal e síntese viva e indissociável do ser pai e mãe. Então aqui a gente vê que o que é o filho, né? Quando a gente fala que todo ato conjugal ele deve estar aberto à vida, sim, né? Porque se entende que o filho é isso, o filho é um dom de Deus e ao mesmo tempo o filho ele é um reflexo do amor dos esposos, como a gente já falou. Agora, ok, todo ato conjugal ele deve estar aberto à vida, só que todo ato conjugal deve necessariamente gerar uma nova vida? Não. Não, por causa das leis e dos ritmos naturais, né? A mulher ela tem um ciclo, né? Então, o ciclo da mulher dura geralmente 28 dias, sendo que em torno do 14º dia é quando a gente tem o pico da liberação de hormônios que fazem com que seja liberado, né, o ovócito. Em cada ciclo a mulher libera um ovócito. Então, claro, se essa liberação acontece em torno ao 14º dia desse ciclo, então, contando uns dias anteriores e uns dias posteriores a esse dia, a mulher tem, naquele mês, em torno de 5 dias que são férteis. Então, aí a gente tem um período fértil da mulher. Obviamente,
se o casal tem relações, tem atos conjugais, né, nesse período em que a mulher está fértil, a probabilidade de uma gestação, a probabilidade de gerar uma nova vida, a probabilidade da fecundação entre o ovócito e o espermatozoide é altíssima. Então aqui a gente está falando, né, de que é muito provável que a mulher engravide nesse período, né, que ela está fértil. Agora, a gente tem que considerar então que se a mulher, se o casal tem relações fora desse período fértil, a probabilidade dela engravidar é baixíssima. Então, se por um lado todo ato conjugal deve estar aberto à vida, pelos ritmos e pelas leis naturais, nem todo ato conjugal vai gerar uma vida, né? Se a mulher se o casal tem uma relação, né, fora desse período fértil.